boa tarde a todas e a todos. Essa tarde maravilhosa, uma tarde especial. Eu me chamo Sandra Sierra e sou coordenadora do Núcleo de Educação e Aprendizagem da Unicarioca. E hoje nós estamos aqui reunidos justamente para apresentar para vocês o novo curso de licenciatura em História que integrará o nosso núcleo de educação e aprendizagem, o curso de licenciatura em História, né? Então, nesse momento, nessa tarde maravilhosa, nós vamos entender um pouco sobre o que é um curso de licenciatura, a importância de um curso de licenciatura, exatamente para a qualidade da educação brasileira. E para isso, né, para essa tarde maravilhosa, nós vamos chamar a querida professora Carolina Ferro, que está conosco aqui hoje. A professora Carolina Ferro, que é professora do curso de Pedagogia, curso de licenciatura em Pedagogia, professora do curso de Jornalismo, Publicidade, Design. E a professora Carolina Ferro, ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense. Ela também é mestre, né, em História. E por isso a professora Carolina Ferro vai conversar um pouquinho, né, sobre o trabalho do historiador, o trabalho da docência em História. E nós vamos convidar também a professora Marcele Albaine, convidada, né, a professora Marcela, que é a professora também da educação básica, do ensino superior, pós-doutora em educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, pós-doutoranda, doutora em História pela Unirio, mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e especialista em Tecnologias da Informação pela UFRJ. Então, boa tarde, professora Carolina, tudo bom? Boa tarde, Sandra. Muito obrigada pelo convite, por essa maravilhosa live que a gente vai falar um pouco sobre a profissão de historiador, de professor de história principalmente, e falar de algumas metodologias, né, atuais do ensino de história. É um prazer estar aqui e junto com a Marcela, então, é uma honra demais que ela esteja presente nessa live com a gente. Obrigada, Sandra. Obrigada, Carol. Já eu devolvo para você. Boa tarde, Marcela. Boa professora tarde, Marcela. Sandra. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, pelo convite de vocês. Boa tarde, Carol. Eu já coloquei ali no chat, Carol, muito querida pelos alunos, faz um trabalho, a gente acompanha, vou acompanhando sempre pelas redes sociais, muito atuante nas redes, e vai ser muito bom dividir com vocês esse encontro para que a gente possa falar um pouco, né, como a Carol colocou, sobre a profissão historiadora, a profissão professor, e principalmente pensar de nossas ações, né? O que a gente vai levar de bacana dessa live de hoje, que a gente deseja que seja um momento aí de aprendizado para todos nós. Então a nossa live, obrigada, Marcela, querida. Então a nossa live hoje, ela será organizada da seguinte forma. Eu vou provocar as professoras com algumas indagações que vão girar em torno da profissão do historiador, da docência, do uso das tecnologias, a docência no século XXI, né? E aí a gente vai bater um papo. Eu queria que vocês participassem intensamente do nosso chat, que nós estamos acompanhando aqui, o chat público. E no final, então, nós vamos sintetizar as principais ideias e eu vou falar um pouquinho sobre a matriz do curso de licenciatura em História da Unicarioca, que será lançado agora em 2021.2, e eu quero ver vocês conosco. Tudo bem? Então, para a gente começar, né, eu vou lançar aqui alguns questionamentos para iniciarmos o nosso bate-papo dialógico. Né? Primeiro, a gente vai pensar sobre a regulamentação da profissão. Então, assim, como fazer para ter o registro? Qual a importância da regulamentação? Quem pode solicitar a regulamentação? Né? Quais são as possibilidades de atuação do historiador? E com relação à docência
docência, né, o professor de história, onde é que ele pode atuar? Será que ele pode atuar na educação de jovens e adultos? Em que espaços ele pode atuar? E quais são as possibilidades metodológicas, né, as metodologias ativas que ele pode utilizar, que ele deve utilizar atualmente? Então, Marcela, Carol, vamos começar então pensando um pouco sobre a profissão do historiador? Bom, vamos lá, né? Bom, é muito importante falar que é uma luta antiga nossa, né? Que a profissão tenha, né? Que ela tenha sido regulamentada, né? Faz muito tempo que a ANPU, que é a Associação Nacional dos Profissionais de História, os professores, né, luta por isso, e nós, historiadores como um todo, lutamos por isso. E há pouco tempo, ela, de fato, né, no governo atual, inclusive, ela se tornou, né, regulamentada. E com essa regulamentação, a gente pode atuar como historiador, vejam bem, a gente tem, né, quem é formado em história, ele é historiador e é também professor de história, né? Quase como se fossem duas profissões, mas não são bem duas profissões porque elas se conversam. E aí, como historiador, você atua como pesquisador e em várias áreas, tem várias áreas de atuações aí que a gente pode pensar, tá? E aí, né, é considerado historiador quem é licenciado em História, que é o caso, né, do nosso curso da Unicarioca, quem é bacharel em História ou quem tem mestrado, doutorado em História. Então, por exemplo, se você for formado em Pedagogia e você fizer um mestrado em História, você também tem o direito de requisitar o registro de historiador, tá? Então, é muito importante que vocês tenham essa noção. E quem for licenciado, né, além de ter o diploma para dar aula, né? E a gente vai falar bastante sobre isso, para dar aula. No segundo ciclo do ensino fundamental, no Fundamental 2, no ensino médio, na EJA, né? Como a gente vai discutir um pouquinho, também pode atuar como pesquisador, tá? Não é porque não é bacharel que não pode atuar também como pesquisador na área de história. Então, isso é muito importante, porque o nosso curso ele é bastante focado na licenciatura, né, na educação, porque, afinal de contas, é o que, no final, a maioria dos historiadores vão trabalhar, né, é o maior campo nosso de atuação, mas não é necessariamente só isso, né? Então, eu mesma, né, eu dou aula hoje, né? Eu sou licenciada em História, sou bacharel também, mas eu sou licenciada. Eu dou aula, mas eu também atuo na rede privada, numa editora, né? Então, é muito possível fazer isso, a Marcela também. Fora que o meu primeiro emprego, por exemplo, não foi como professora, né? Então, existem milhões de possibilidades que, às vezes, a gente não conhece ou não sabe, porque só ouve falar que formado em História, necessariamente você vai ser professor, que a gente vai debater aqui um pouquinho, né? Aí eu queria que Marcela falasse um pouco do Café História, se puder, Marcela, o que você acha? Vamos lá. Então, Carol, já que você trouxe o Café História, né, para quem não conhece, vale a pena procurar depois. A gente vai compartilhar aqui no chat uma reportagem que saiu, dando o passo a passo explicativo de como a gente faz para solicitar essa, né, quem já está formado, né, pedir ali o seu registro. Eu acho que ela é bem esclarecedora, né, porque, enfim, informa, explica, e como a Carol já muito bem tocou, a importância política dessa regulamentação, gente. A gente está falando de área profissional, né? Isso envolve, por exemplo, concurso, abertura de possibilidades. Ela também já tocou nesse ponto que isso é fruto de uma longa luta da nossa associação. Então, eu vejo, né, como que isso vai se desenhar. Vamos ver o andamento, mas eu creio que a gente vai ter a abertura de outros espaços. Vou dar um exemplo, né? Produção de jogos, que é uma área que me interessa, da gente ter historiadores para fazer isso, um registro profissionalizado. E muitos historiadores já ocupam esses espaços. Quem gosta de samba, né, Carol? As escolas de samba, né, Sandra? Que muitas vezes os historiadores prestam consultorias para novelas, para jogos, para o samba enredo. Então, a gente regulamentar isso é extremamente importante do ponto de vista político, a gente demarcar realmente a relevância e a importância daquilo que a gente faz. E ocupar esses espaços, né? Talvez a gente pense na sala de aula, e que é o espaço que eu tenho muito carinho, inclusive, a docência, mas
todo espaço legítimo é um espaço possível de trabalho para a gente defender a qualidade do que a gente quer da produção do conhecimento histórico. O áudio. Carol, o áudio. Desculpa, gente. E a gente tem inúmeras possibilidades, né? Como eu falei, eu não comecei trabalhando... No que eu comecei trabalhando, né? Não comecei trabalhando em educação, no que eu comecei? Eu comecei trabalhando em restauração de prédios históricos. Então, não sei se vocês já ouviram falar na Igreja do Carmo, né? Quando... Olha como eu sou, vou me entregar a minha idade agora, né? Mas quando houve, né, a comemoração dos 200 anos da vinda da família real, né? Eu trabalhei ali na restauração da Igreja do Carmo, que foi uma grande restauração. Eu trabalhei em restauração de jardins, para vocês terem noção, de casas de operário, né, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um lugar que tem muitas possibilidades para o historiador, porque a gente tem aqui Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, né, a gente tem muitos museus, então existem muitas chances, né, em instituições públicas em que a posição do historiador, o trabalho do historiador é muito importante. Então, trabalhei, né, como coordenadora de pesquisa e como pesquisadora da revista de História da Biblioteca Nacional durante anos, né, trabalhei como gerente de pesquisa do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Então, vejam que são ocupações, né, hoje eu trabalho como editora de uma editora de educação, né, então existem milhões de possibilidades aí que o historiador pode atuar pensando, inclusive, a educação também, né? Porque, exatamente. Por exemplo, eu estou trabalhando na editora, mas é uma editora de educação, né? Então, eu produzo material didático para as pessoas, né? Do ensino básico, né? Que vão estudar aí. Então, isso também é uma parte importante que a gente precisa refletir, né? E pensar que não pode ser qualquer pessoa que vai escrever, por exemplo, um material didático de história. A história, ela tem que ser vista como né, ela tem metodologia, ela tem referencial teórico, como a pedagogia, como outros, né, áreas das ciências sociais e humanas, e você não é qualquer pessoa que tem, né, essa habilidade, vai ter essa habilidade quem fizer o curso, né? E aí é o que a gente também quer passar aqui, né? Isso, e é muito importante, Carolina e Marcela, compartilharem, né, suas vivências, até para que quem está nos assistindo compreenda que, embora o nosso curso seja de licenciatura em História, né, permite um vasto campo de atuação. Não é verdade? É isso aí. Perfeito, Sandra. E, Sandra, eu até complementei aqui no chat, falando também da ocupação nas redes, né? A pensar a produção de conhecimento. Hoje a gente está falando de digital, vamos tocar nesse assunto, inclusive vamos adiantar já, né, Carol? Vamos ter uma prática com vocês. A gente vai convidar vocês a interagirem conosco. Então, pensar a ocupação também, a produção de conhecimento na rede é extremamente importante, até porque hoje o que a gente observa é que virou tudo campo da opinião, né? Mas se a gente está falando de método, é importante que a gente faça essas defesas mesmo. Perfeito. Bom, agora eu acho que a gente podia falar também um pouco especificamente sobre a profissão, né, de professor, né? O que é ser professor de história, né? Onde nós podemos atuar, né? Porque eu falei aqui, né, no caso do segundo ciclo do ensino fundamental que a gente chama de Fundamental 2, né? E do ensino médio e da EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, mas, como eu falei, a gente tem várias instituições aqui e o professor de história ele pode atuar com a educação nos espaços também não escolares. Então, existem muitos projetos de educação dentro de museus, né, dentro de centros de cultura, por exemplo, dentro de... hoje não se fala nem mais organizações não governamentais, né? Hoje se fala, como é que é? Já até esqueci, gente. Mas, enfim, são as empresas, né, que trabalham com questões mais sociais. Todas têm, né, projetos educacionais importantes, inclusive, como a Marcela mesmo falou, na internet. E o historiador ele pode atuar nesse sentido. Hoje, o EAD, por exemplo, é uma realidade, né? Além do EAD, as aulas remotas são coisas, né, um pouco diferentes, e o professor de história precisa se atualizar, né? A gente vive uma pandemia, a gente não sabe quando ela vai acabar, mesmo ela acabando, a gente sabe como as coisas mudaram, como as coisas se transformaram, e tanto o professor de história como qualquer outro professor precisa se atualizar em relação às metodologias que são utilizadas. E isso é muito importante porque a gente tem trabalhado, às vezes, com metodologias
né, de presenciais, que a gente utiliza no presencial, à distância, o que faz com que a gente não tenha um ganho bom em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Então, hoje a gente também quer discutir um pouco sobre as metodologias novas do professor, né, que o professor pode utilizar, isso em todos os níveis de ensino, e assim como a gente também quer mostrar como alguns professores se inovaram, né, ao participar das aulas à distância ou da gravação de vídeos, porque precisaram, né, e a gente está criando, né, uma rede de professores que conseguem compartilhar estratégias diferentes, e a gente também vai pensar um pouco isso no curso, né? Marcela, eu acho importante até acrescentar, né, que um dos diferenciais do nosso curso é que o futuro professor o licenciado em História, ele vai ter contato tanto com estágio quanto com disciplinas ligadas à coordenação pedagógica e à gestão, né? Esse foi um cuidado que nós tivemos quando nós desenhamos o curso, porque muitas vezes ele se forma, né? E aí ele inicia o trabalho como docente e assume cargos de coordenação. E muitas vezes ele não teve contato, né, com essa discussão, com esse debate sobre o universo da coordenação pedagógica e da gestão. Então, esse é um diferencial também bacana do nosso curso, né, para quem passar por ele, porque ele vai poder atuar, né, entender esse universo da coordenação pedagógica dentro de uma instituição de ensino, né, escolar ou não escolar, e de gestão também. Em relação à docência, Sandra, eu queria trazer também a ideia, eu até vou pedir para a Paula, se puder nos ajudar a compartilhar no chat, para quem quiser, está disponível gratuitamente para download esse livro que saiu bem recente, Ensino de História e Suas Práticas de Pesquisa, tá? Ele pode ser baixado gratuitamente. E por que eu estou trazendo ele? Para que a gente pense que o ensino ele é um campo também de pesquisa, né? Acho que a Carol tinha mencionado isso. A gente trabalha com conceitos, a gente trabalha com vários autores, entradas possíveis, abordagens possíveis. Então, acho que é importante a gente conhecer realmente o que é o ensino de história como um campo de pesquisa, tá? Então, convido a vocês a fazerem o download desse livro, que eu acho que vai ajudando a gente também nos estudos. Perfeito, Marcela. É muito importante a gente acredita mesmo numa educação onde o aluno é protagonista desse ensino, né, e o professor é um mediador, né? A gente falou aqui em uma exposição dialógica e é realmente isso que a gente acredita. Então, é isso que a gente pretende colocar, né, em ação dentro do curso. E nessa exposição dialógica, né, também pensar que a história, ela não é decoreba, né? A gente não quer que ninguém fique decorando datas ou, né, grandes heróis, né? Até porque isso a gente pesquisa rapidamente na internet, né? Se a gente quer uma data de alguma coisa, a gente coloca na internet e a gente tem a informação, né? O que a gente quer é produzir reflexão sobre o passado e sobre o presente, né? Porque a história faz a gente refletir sobre o passado, sobre o presente, inclusive sobre o futuro, né? Sobre o que nós desejamos para a nossa sociedade, sobre o que nós queremos, sobre a educação, sobre a democracia, né? Sobre o nosso país ou sobre o mundo como um todo. Pensar a história do Brasil conectada com a história do mundo, né? O Brasil ele não está separado do resto do planeta Terra. E, além disso, que é uma coisa que a gente quer reforçar bastante, é o ensino de África, né? E o ensino dos nossos povos originários. Então, a gente colocou no curso disciplinas que tenham, ou dentro delas, né, enfoque, né, tanto, né, da África como dos afrodescendentes, como dos povos originários, e também temos disciplinas específicas sobre esses povos. Isso aí não só é uma diretriz obrigatória, né, como todos nós sabemos, né, por conta das diretrizes curriculares do curso, mas também pela obrigatoriedade do ensino, né, de história e cultura afrodescendente e indígena, mas também é uma briga, né, nossa, né, Sandra? Você como coordenadora, principalmente, é uma briga nossa por um ensino de qualidade que seja um ensino decolonial, né, que seja um ensino que não foque apenas
nas estruturas europeias. Nós somos um país colonizado, né, e a partir da nossa colonização, nós discutimos história do ponto de vista europeu, né, mostrando grandes heróis brancos, né, grandes heróis europeus, e hoje a história pensa de forma diferente. Nós temos, né, o pensamento de que existem visões, né, dos povos indígenas, visões desses povos africanos que vieram para cá forçados na diáspora, e todos eles vão ser contemplados nos nossos cursos, e isso nos dá uma alegria muito grande, porque já passou, né, da hora dos cursos de história realmente colocarem isso em prática, não só, né, no achismo lá no currículo, mas na prática de fato, e é o que a gente pretende fazer com esse curso de história, que vai nos dar um orgulho imenso, né? Quer falar, Marcela, um pouco sobre isso? Para quem está na sala de aula, já trabalhando, está pesquisando, né, isso que a gente está discutindo, eu lembrei muito da iniciativa do Dicionário Biográfico Excluídos da História, que foi feito pela ONHB, Olimpíada Nacional em História do Brasil. O link também vai ficar disponível no chat, porque eu acho que tangencia tudo isso que você está falando, né, de trazer essa perspectiva de populações que por muitas vezes estiveram à margem. E como a gente traz isso para a sala de aula com conteúdo de qualidade, pesquisando, estudando, e não no sentido de darmos voz a essas populações, porque elas sempre tiveram voz, né? Mas no sentido da escuta, que a gente traga as narrativas não só sobre os indígenas, mas dos indígenas. Então, acho que a perspectiva é mudar o olhar, como você bem colocou. Então, fica aí como referência também de estudo para quem quiser pensar suas pesquisas e pensar suas práticas docentes. É uma excelente referência. E já aproveitando e respondendo também um pouco o questionamento inicial do Alexandre, que nos acompanha aqui, aluno egresso do curso de Pedagogia, ele pergunta sobre a pesquisa, e aí é bom reforçar aqui, eu vou abordar no final, mas é bom antecipar que o desenho da nossa matriz já contempla pelo menos 5 semestres de pesquisa, né, dentro de disciplinas de projeto. Então, é uma inserção nesse universo de pesquisa durante 5 semestres, né, dando conta do princípio da extensão, atividades extensionistas, onde nós vamos dialogar com, né, os problemas, né, das instituições, do entorno da nossa instituição. Então, Alexandre, vamos dar conta da pesquisa, sim, e o bacana é que nós organizamos a nossa matriz de tal forma que as disciplinas, se você observar, as disciplinas dialogam entre si dentro do próprio semestre, justamente para provocar esse projeto interdisciplinar, né? Que essas disciplinas ajudem a pensar em soluções, né, e uma devolutiva para essa comunidade, né, que vai estar junto conosco, né? Exatamente, o que a Sandra falou é perfeito, porque a gente quer conversar com a comunidade. Isso tem a ver com uma nova tendência da história também, que é a história pública, né? Sim. A gente não vai ensinar a comunidade quem somos nós, né? Para ensinar pessoas que já sabem tanto, que têm tanto conhecimento, né? Mas sim, a gente vai trocar, vai dialogar, vai construir junto esses projetos. Então, isso vai ser uma coisa interessante, porque a universidade ela não pode ser fechada, né, em si. A gente precisa abrir as portas da universidade cada vez mais para a comunidade, para a sociedade como um todo. Então, a Unicarioca pretende contribuir um pouquinho, né, através dos seus professores, através da sua coordenação, com esse projeto, que é um projeto de levar e trazer, né, conteúdos da história, né, como um todo, para a nossa sociedade e da sociedade para a gente também, porque a gente tem que entender que a gente aprende muito com todas as pessoas têm muitos conhecimentos, têm tradições orais interessantes, também são documentos históricos válidos e que a gente vai compartilhar. Então, quando a Marcela fala, né, que nós vamos estar junto com esses indígenas, né? A gente vai ouvi-los, né? Porque a gente muitas vezes fala deles e não ouve, né? É um pouco isso, né? Eles têm uma produção de conhecimento, eles têm, e hoje em dia, inclusive, uma produção de conhecimento que é um conhecimento dito formal, né? Com
livros. A Marcela também tinha pensado, né, se quiser compartilhar, Marcela, seria uma boa rádio indígena, né, que a gente tinha comentado. Então, eles têm uma produção de conhecimento viva, né, que a gente vai trazer para a sala de aula para a gente dialogar e conversar e trocar. Isso é o mais importante. Não há pesquisa, não há desenvolvimento de educação, né, pensamento de educação sem que haja uma troca real. Então, a gente estar com, né? Então, estar com, né? Exatamente. Eu acho importante também nós destacarmos que dentro do próprio curso nós temos um grande especialista, né? Não é, Carolina? O professor Michel Carneiro, que Exatamente. É um doutor, né, com um mestrado e doutorado, grande especialista na área de educação. História indígena. E estará conosco também. Né? Um time muito especial. Sim, gente, a gente fez a muitas mãos o currículo, a matriz, né, Sandra? Pensando muito, debatendo muito, ia e voltava para a gente construir uma coisa que a gente realmente acreditasse, né? E falar, vocês sabem, vocês conhecem a Sandra. Marcela agora vai estar, né, entrando aqui no nosso debate. Vocês sabem que a gente não colocaria nosso nome em nada que não fosse realmente, que a gente acreditasse que fosse realmente de excelência. Então, a gente está muito empolgado para esse curso, né? Que é um curso que eu falo um tempão que eu quero, né? Quem me conhece sabe aqui que eu falo um tempão que eu quero. Quando a Sandra chegou com a notícia, eu fiquei tão feliz, gente, vocês não têm noção. E a gente tem construído com muito carinho. Fala, Marcela, por favor. Eu lembro também, né, que a gente às vezes faz muitas críticas a essas ausências, mas quem faz a universidade somos nós também. Então, a gente tem a chance de pensar sobre os currículos, as nossas ementas, as disciplinas que vão ser ofertadas, ampliar, né, como a iniciativa de hoje, o debate com um grande público. Eu já vi colegas aqui, amigos conhecidos de outras cidades, de outros estados, e fazer desse espaço um espaço de potência, de troca, de ir além do muro da universidade. A universidade, ela está a favor da construção, né? A gente falava um pouco sobre isso, não por acaso, antes de iniciarmos a live, que o cuidado com o vocabulário, né? Não é a gente absorver, ninguém está aqui absorvendo o conteúdo. A gente está aqui construindo. Quando vocês trazem um comentário no chat, trazem uma pergunta, uma referência que vocês lembram, uma experiência de vocês, tudo isso vai construindo esse espaço de aprendizagem aqui online. Então, a gente pensar que ao elaborar essas ementas, com essas propostas, iniciativas, a gente está podendo atuar, né, não só perceber ausências e ficar na crítica, mas sim trazer proposições efetivas. E principalmente porque nós estamos falando de um curso de licenciatura, né? Então, se a gente pensa em melhorar a qualidade da educação, a gente precisa pensar nessa formação inicial desse professor, no caso aqui de História. Então, eu vou agradecer também, está aqui o professor Rodrigo Elias conosco, obrigada por sua participação. Professor Rodrigo Elias também, que está integrando o nosso grupo. Bom, então acho que agora a gente já pode passar para as questões mais essenciais, né, da docência, né, desse trabalho com as metodologias ativas e como é que nós vamos trabalhar dentro desse curso pensando, né, dessas novas tecnologias, né? Eu acho até que o gancho aqui do chat, o pessoal está colocando aqui, Sandra, vai ajudando a gente na condução aqui do encontro, né? A Rose, por exemplo, estava falando ali da construção colaborativa, né, como uma via de mão dupla. A Bianca lembrou também que o foco na construção colaborativa, né, que é uma excelente visão, e acho que a Bianca, ao trazer essa palavra, né, visão, a gente está justamente falando dessa mudança de olhar que já tocamos lá atrás, né? Então, pensar, a gente queria ouvir de vocês, né? Se a gente está falando de metodologia ativa, que é uma expressão que está aí na onda, né? Está aí na moda, mas o que a gente entende como sendo metodologia ativa? Né? A metodologia ativa, ela traz centralmente a ideia de um protagonismo. Por isso esse viés da construção e não meramente de reprodução de conhecimento. Né? Exemplos de metodologias ativas, a gamificação, aprendizagem baseada em projeto, aprendizagem baseada em problema, são formas ou são abordagens distintas para que a gente incentive esse exercício do protagonismo do estudante.
E todos nós somos estudantes, né? Eu estou aqui como professora, mas sou aluna também. A Carol, professora, é aluna. A Sandra, a gente é aluna para o resto da vida, né, gente? Isso é um processo eterno. O aprender, ele está sempre com a gente. Isso que eu acho que faz a beleza também da nossa profissão. Então, a gente volta ao que a gente discutiu lá no início. Conjugar a profissão historiadora. Então, eu posso exercitar essas metodologias ativas a partir de uma visita a um arquivo. Eu posso gamificar, que é uma metodologia ativa, para trabalhar com o próprio livro didático, que é um recurso clássico que a gente utiliza nas situações de ensino-aprendizagem. Então, eu já fiz uma atividade uma vez gamificando só as imagens de abertura dos capítulos. Então, a gente vai criando possibilidades ali. Então, a metodologia ativa, por si só, ela não vai ser ativa, ela vai depender muito de como a gente vai movimentar ou mobilizar isso na prática docente. E uma coisa interessante em relação às metodologias ativas é que, como a gente, né, vai iniciar o curso num EAD Plus, né, como a gente está chamando agora, porque a gente vai ter, sim, o EAD, mas a gente vai ter encontros presenciais, então a gente vai ter contato, né, encontros remotos, síncronos, exatamente. Então, a gente vai ter contato, os professores vão ter contato com vocês, né? E a gente também tem que pensar duas questões que são, para mim, primordiais também, que são a educação inclusiva, né? Então, pensar numa educação, né, de história que seja inclusiva, né? Quando a gente fala em metodologias ativas, às vezes a gente pensa em atividades que não contemplam todo mundo, né? Então, como é que a gente pode refletir sobre atividades que possam contemplar, né, outros alunos com necessidades especiais, né, com deficiência, né, na verdade. Então, a gente precisa pensar nisso. Para isso, né, a gente também tem o curso de Libras, a gente tem várias disciplinas que são da área de pedagogia, de licenciatura, que vão nos ajudar muito a pensar sobre esse assunto, né. Então, a gente tem aí o reforço do curso de pedagogia, que já é considerado um dos melhores do Brasil, melhor do Rio de Janeiro, né, só para lembrar, né. Então, inclusive, para quem já fez pedagogia, já se dá bem, porque vai eliminar várias matérias, né? Terceiro no Brasil, primeiro no Rio, né? Terceiro no Brasil, primeiro no Rio. Ou seja, a gente já tem aí um background muito bom, né, do curso de pedagogia, né, das disciplinas de pedagogia, que vão ser as disciplinas, né, associadas diretamente à licenciatura. Então, isso é muito legal. E a outra coisa é pensar as metodologias ativas também para o ensino de jovens e adultos, né? A gente sabe que a gente não tem uma base nacional comum curricular para os adultos, né? A gente não tem um pensamento estruturado ainda para o ensino de jovens e adultos, e a gente quer pensar em como, né, fazer isso junto com esses adultos que já têm uma bagagem muito grande, né, que trazem vários conhecimentos interessantes, conhecimentos, inclusive, podem ser aproveitados como documentos históricos, como, né, fontes históricas importantes, né, e aí vão ser trabalhadas em conjunto com a turma, e pensar, né, dessa forma como construir um ensino que seja um ensino dinâmico, que seja um ensino que realmente transforme a vida, como o Paulo Freire, né, já ensinou para a gente desde a década de 60, né, que transforme realmente a vida do aluno e nossa, né? Porque a gente também precisa se transformar nesse processo. Se a gente não se transforma, que tipo de professor nós estamos sendo, né? Então, pensar as metodologias ativas realmente de uma forma inclusiva, né? De colocar todo mundo incluído nesse ensino de história que, para a gente realmente considera o ensino de história um ensino transformador, no sentido de fazer as pessoas refletirem sobre a nossa sociedade como um todo. Eu acho que é um pouco isso que a gente quer, né, colocar aqui na nossa licenciatura em História por enquanto. E não vejo como fazer isso se a gente não trouxer também um debate sobre o sensível, né, Sandra? Porque eu gosto de pensar sobre isso, que vamos lá, um exercício nosso aqui, um professor marcante que vocês tenham tido, uma professora ou uma professora. E eu até queria aproveitar aí que a gente tem esse chat para vocês conseguem lembrar por que esse professor te marcou? Eu tenho certeza que foi por algum aspecto ligado à sensibilidade. E essa ideia do afetar, né? Que nem sempre o afetar, às vezes a gente se afeta por coisas que não são boas, são os incômodos. Então, eu queria ouvir de vocês, né? Qual a importância
do sensível, da sensibilidade, para que a gente tenha essa educação efetivamente transformadora. Se a gente está falando das vozes que ficaram à margem, né, na narrativa da própria história do Brasil, que a gente quer mudar essa perspectiva, a gente está falando de construção de currículos que estejam a favor dessa emancipação, lembrando Paulo Freire, né, Carol? Carol trouxe para o centro da roda. Mas e a importância do sensível? Aliás, a gente está vivendo esse momento de pandemia, isso também está aqui na nossa discussão de hoje, né, gente? Está todo mundo passando por situações extremamente delicadas. Então, a gente assumir isso como um conteúdo das nossas aulas para que a gente se posicione, né, nesse fazer docente, nesse fazer historiográfico, pedagógico, a partir desse olhar mais amplo. E isso precisa passar pelo coração, isso precisa, não é só uma questão de razão, é também de afeto, de coração, de sensibilidade, de delicadeza, de olhar para quem está... Quantas vezes a gente passa na rua e vê pessoas, o quanto essas pessoas têm a nos ensinar, né? Não sei se vocês já fizeram esse exercício de você sair um dia na rua e você olhar para o seu entorno, os prédios, o patrimônio, a natureza, os seres, né, que vão e vêm, às vezes na pressa ali das grandes cidades. Então, como isso tudo se torna conteúdo para as nossas aulas? Mas não esqueçam aí da pergunta, eu queria ouvir vocês em relação aos professores marcantes de vocês. Mas, gente, coloca o nome dos professores aí, não esquece de mim, brincadeira. Isso aí não estava previamente combinado, mas está valendo. Vocês podem citar aí a Carol. Brincadeira, gente, brincadeira. Mas olha só, a Marcela falou uma coisa muito importante, né, que a gente vive no período de pandemia e a gente também tem que pensar que nós vamos, né, vocês vão se tornar professores de história, né, fazendo curso, e vocês vão ter que lidar com realidades distintas, né? A gente tem que pensar no Brasil, né, que é onde nós vamos atuar como professores. E essas realidades distintas, né, possivelmente vocês vão fazer concurso, vocês vão passar para escolas públicas, nem sempre as escolas públicas têm uma estrutura em que a gente possa trabalhar da forma como, por exemplo, nós trabalhamos na Unicarioca, que a gente tem toda uma estrutura, né? Então, muitas vezes, a escola não vai ter uma biblioteca, né? Não vai ter um recurso qualquer, e aí nós, professores, né, a gente vai conversar sobre essas outras realidades também no curso, para que nós, professores, possamos construir. Também, a metodologia ativa não precisa necessariamente do computador, né? A gente precisa ter isso em mente, né? A metodologia ativa, como o Marcelo levantou, é o protagonismo do aluno, né? Então, como é que a gente pode, através de fontes históricas, né, através de imagens, a gente vai fazer aqui, né, uma brincadeira com a questão das imagens, como é que a gente pode fazer, né, mostrando que até a fala das pessoas, as histórias que as pessoas contam, né, a memória que as pessoas têm de determinados fatos históricos pode ser trabalhada com a questão da família, com a questão da localidade, né, com a questão do bairro, do próprio local onde a escola está inserida, da própria história da escola, né? Tudo isso vai ser colocado e vai ser discutido e vai ser trabalhado em diferentes escolas, em escolas que às vezes têm uma estrutura maravilhosa, né, que tem todo um suporte ali para o professor, mas escolas que nem tanto assim. E a gente não precisa nem ir muito longe, no Rio de Janeiro mesmo a gente encontra esse tipo de escola. Mesmo dentro das escolas públicas, tem escolas que são incríveis em termos de estrutura e outras não, né? Então, essa realidade a gente vivencia aqui. Mas se a gente for para além do Brasil, então, né? E a gente sabe que nossos alunos às vezes viajam, né? Às vezes têm companheiros que são concursados e precisam ir para outro lugar e vão atuar como professores nesses lugares. E essas realidades são bem diferentes. Então, a gente vai também discutir sobre essas diferentes realidades do Brasil e em como a gente pode atuar como professor de história em qualquer uma dessas realidades, transformando, né, o ensino de história da forma como a gente acha que ele deve ser, né, ou da forma como a gente acredita. E aí, Carol, você tocou num ponto central para nós aqui, né, que é um grande diferencial do nosso curso de licenciatura em História, que é uma matriz pensada, né, e construída a partir de competências, né? Então, a gente pensou exatamente nas competências necessárias para esses múltiplos campos de atuação, né?
Então, essa foi uma discussão que nós tivemos dentro do nosso colegiado e não abrimos mão, né, de um currículo baseado em competências, né, para que esse historiador, esse professor de história, né, independente da área de atuação, do campo de atuação, do espaço de atuação, né, ele se sinta preparado do ponto de vista da formação inicial, né, para assumir papéis, né? Ô, Sandra, não sei se você viu ali, ó, o comentário da Elisângela falando ali, ó, nossa, a professora Sandra me marcou tanto na vida universitária, profissional e pessoal, me fazendo olhar para mim, acreditando que eu posso e consigo, tenho conseguido. É isso, a gente marca a vida, né, de muita gente, e por isso eu acho que o investimento na nossa formação, a formação inicial, a formação continuada, ela é tão importante, né, gente, porque é um instrumento de crescimento não só individual, nosso, como pessoa, profissional, mas é para toda uma coletividade. E falar em coletividade, Carol, falar de história digital, de ensino de história, é falar de rede de saberes, é falar dessa teia que é construída e que a aqui... coletiva, né? Exato. Que a ação de um aqui agora afeta um todo. Então, eu gosto de pensar essa metáfora. Eu já tenho falado isso em outros encontros, eu gosto muito de pensar a ciranda, para quem gosta aí de dançar, vocês conhecem a ciranda? A ciranda é uma grande roda, então a história digital, eu enxergo a história digital, o ensino de história como essa grande roda, e que meu trabalho aqui afeta o trabalho lá, e por isso é importante que eu conheça o trabalho. Estamos falando de Rio de Janeiro, mas quantas pessoas fazem trabalhos riquíssimos, fantásticos, em interior, em outros estados, em outras cidades, em outros países. Então, que a gente se abra a essa teia de conectividade, né? E isso, como a Carol bem lembrou, não se restringe, né? A gente tem um país extremamente desigual, a gente sabe disso. A realidade de cada um aqui presente no chat é diferente, não dá para a gente generalizar, mas que pesem essas dificuldades de infraestrutura, de formação, que a gente sempre tente integrar. Às vezes eu posso não conseguir uma conexão com uma pessoa do outro lado do mundo, mas eu posso conseguir uma conexão dentro do condomínio que eu moro. E aí, o que eu construo nesse espaço? Dentro da escola que eu atuo, o que eu construo nesse espaço? Dentro da minha turma na universidade, o que eu construo nesse espaço dessa disciplina? Então, essa ideia de integração, ela é muito potente e pertinente para o nosso encontro de hoje. E falando em redes sociais, né, a gente tem que lembrar que nossos alunos só acessam muito redes sociais, né? As crianças cada vez mais estão conectadas, estão usando a internet, e para isso a gente tem que refletir muito eticamente, né, em relação a tudo que é colocado, e em relação também à produção histórica que a gente coloca nas redes, né? Hoje a gente está aqui numa rede social, discutindo e debatendo, e tudo aquilo que a gente está falando é muito bem pensado, né? Porque a gente construiu a partir dos nossos saberes, né? A partir das nossas formações. Então, é muito importante que isso seja colocado e que a gente não fale qualquer coisa, né? Como professor e como responsável, né? Porque a gente, quando se torna historiador, né? Quando se torna professor, a gente tem uma responsabilidade em relação à nossa fala, né? Porque a nossa fala, o historiador, né? Inclusive naquele material que a Marcela falou do Café História, ele tem, né, uma responsabilidade de ser a pessoa que emite a história, a pessoa que fala a história, a pessoa que produz o discurso historiográfico, né? E aí, a partir desse discurso, as pessoas vão ler, elas vão acreditar, elas vão tomar aquilo como verdade. A gente trabalha até em história muito com verossimilhança, né? Porque a gente não consegue atingir a verdade exata, porque a gente não consegue voltar no passado, né? E a gente sempre olha as coisas a partir das fontes que são nos colocadas, né? Então, a gente trabalha muito com a questão da verossimilhança, mas é muito importante entender essa questão do método e da teoria, e como a Marcela falou, esse método e teoria também são utilizados no ensino, né? E aí, em relação às redes sociais, como a gente sabe que elas fazem muito sucesso, né, com as crianças, com os adolescentes, né, com os jovens e com os adultos também, né? A gente pensou aqui em fazer uma atividade com vocês, né, utilizando, né, um meme generator. Aí, Marcela, você quer
Vou pedir ajuda da Paula, que a Paula vai compartilhar aqui a tela. Vamos agradecer aqui a Paula. A Paula está nos bastidores. Sim, querida, um beijo. Obrigada pelo apoio. Paula, quando puder projetar, só preciso que vocês me deem o retorno, o ok, de que vocês estão visualizando a nossa tela aqui com a produção de memes. Carol ou Sandra, se puderem me dar um toque, só para eu saber se vocês estão visualizando. Perfeito. Estamos visualizando. Só espera um pouquinho, que eu acho que vai aparecer aqui ainda no YouTube. Ok, tranquilo. Enquanto isso, né, a imagem vai sendo que existe um pequeno delay, né, entre a nossa transmissão e a recepção no YouTube. A gente queria ouvir, perfeito, Carol, obrigada. A gente trouxe 2 imagens que a Carol vai contextualizá-las, já tomando ali alguns cuidados, né, da onde a gente extrai a imagem, qual é que acervo ela faz parte, se ela está disponível, né, qual é a questão da licença, né, Carol, se ela pode ser usada livremente ou não. Mas a gente queria fazer uma pergunta bem rápida para vocês. É bem simples. A gente queria que vocês votassem aí no chat, podem responder para a gente na própria conversa, se vocês preferem a imagem 1, que é essa que vocês estão visualizando, tá? Uma cena de uma mulher, ou a imagem 2, tá? Enquanto vocês fazem a escolha de vocês, imagem 1, voltando, ou a imagem 2. A gente já vai explicar para que é isso. Enquanto isso, eu passo para a Carol para ela poder explicar um pouco sobre a origem dessas 2 imagens. É isso aí. Vamos lá. Bom, a primeira imagem é uma imagem do Jean-Baptiste Debré, né, que é um autor do século XIX francês, que veio para cá com a missão francesa, né, logo depois da vinda da família real. Muito famoso, vocês já viram o Debré em quase todos os livros didáticos, com né? certeza. Ele está espalhado pelos livros didáticos, e é uma fonte histórica muito importante, né? Como o Debré ele é do século XIX, ele está em domínio público. Como é que vocês sabem isso, né? Tudo que tiver aí 100 anos, pelo menos 100 anos de idade, está em domínio público, tá? É claro que, mesmo estando em domínio público, ele está dentro de um acervo, ok? Então, é muito importante que vocês tenham a noção disso. Então, pode estar, por exemplo, na Biblioteca Nacional, pode estar, por exemplo, no Arquivo Nacional, pode estar na França, né? Enfim, pode estar em um monte de lugares que o Debré está espalhado, tá? Então, é sempre importante que a gente fale isso para os nossos alunos. Qual é o local onde está o documento histórico que nós estamos trabalhando, no caso aqui, imagens. É interessante quando a gente trabalha com imagens, porque elas atraem muito, né, os alunos, né? Os alunos, hoje, a nossa sociedade como um todo, é uma sociedade imagética, né? A gente tem o Instagram, por exemplo, que é uma das redes sociais que mais faz sucesso, é a imagem pura, né? Inclusive, o Instagram pode ser bastante utilizado nas salas de aula, né? Tem várias páginas super interessantes. Mas aqui, né, no caso, a gente colocou, né, então, 2 imagens de época. Essa primeira é uma mulher do século XIX da corte. Então, pensem, a gente vê, na família real portuguesa, veio para o Brasil em 1808, se instalou no Rio de Janeiro, e as mulheres se vestiam dessa forma, né, o Debré retratou as mulheres brancas da corte dessa forma, né, e aí aqui é uma mulher falando com a outra, tá? No outro, eu gosto, na outra imagem, né, eu gosto bastante dela, porque é um homem negro no século XVII, né, durante o nosso período colonial, já não é mais o período joanino, né, quem teve aula de História da Educação sabe, já viu isso comigo, né, tipo assim, tem muita gente de pedagogia aqui, mas aqui a gente está retratando um homem negro durante um período que a gente tem forte escravidão, né, século XIX tinha também, né, mas muito bem vestido, né? Ele é um emissário, ele é como se fosse um diplomata, tá? Do Congo em Pernambuco no século XVII. Em Pernambuco, o que aconteceu, né? Os holandeses invadiram esse território, ocuparam esse território durante um tempo, tá? E aí, eles, ao contrário dos portugueses, tinham outras formas de pensar a colonização. Então, eles lidavam com os negros e lidavam com os indígenas de formas diferentes. Inclusive, é uma coisa interessante para a gente pensar. E aí, esse emissário do Congo, ele vai para o Brasil para conversar, né, com
os líderes holandeses em Pernambuco. Essa é uma imagem do Eekhout, do Albert Eekhout, que é um pintor holandês muito famoso também, que retratou várias imagens do Brasil colonial nessa época, né? Então, temos dois contextos diferentes aí. Um contexto mais antigo, que é desse, né, desse personagem negro, que é um diplomata, que é uma coisa também que a gente não vê muito falar. A gente só, quando fala de homens negros na colônia, a gente fala de escravos, né? Então, olha aqui, a gente já está desconstruindo um pouco, né? A gente está falando de um diplomata, né? Um diplomata é visto como um intelectual, né? Como uma pessoa importante, né? E a outra é o período joanino, né, que é um período em que o Rio de Janeiro se transforma, né, por conta da vinda da família real, e a gente tem aí, né, toda essa transformação se dá não só na cidade, a estrutura da cidade em si, mas também se dá nos costumes, né, na forma de se vestir. As pessoas queriam se vestir igual aos portugueses que vieram, igual, né, à corte que veio. Então, a gente tem dois contextos. E aí, a nossa ideia, Marcela, quer falar? Olha, eu estava super falante aqui, só que eu estou falando pelas imagens, Carol. Eu perguntei ao pessoal se eles têm alguma ideia, tá, para a gente poder criar juntos aqui um meme. A gente está usando essa plataforma que se chama Meme Generator, criador de memes. Tem vários aplicativos que vocês podem pesquisar que fazem isso também. Mas qual é o cuidado, né? Quando a gente está falando de criação de memes, a gente precisa ter muitos cuidados, né? A gente trouxe aqui a figura de uma mulher, a figura de um homem negro. Com que tipo de assunto eu faço humor, gente? Isso é muito importante. A gente não quer que o meme, aqui como linguagem, ele seja meramente uma ilustração para reforçar estereótipos, para disseminar qualquer tipo de mensagem preconceituosa. Ele tem que estar a favor do processo de ensino-aprendizagem. E aí, né, a gente abriu a plataforma aqui, só recapitulando, abrimos a plataforma Meme Generator, a gente vai lá em Upload, como a gente faz, né? Upload a imagem, você escolhe a imagem dentro de tudo isso que a Carol falou, o cuidado, se essa imagem ela pode ser utilizada, não pode. Então, a gente faz o upload, a imagem vai ser projetada, e aí entra a parte, se eu não estou enganada, Sandra, eu acho que a imagem mais votada foi a número 2, né? Foi a 2. Então eu vou aqui já vou deixar projetada a imagem 2. E aí a gente queria saber de vocês, né, que eu vou criar memes sobre o quê? Qual é o meu objetivo pedagógico? E a gente observa nessa rápida atividade, essa vivência que a gente está fazendo aqui, que o difícil não é a tecnologia, porque eu abri o site, fiz o upload, tá aqui o texto, mas eu vou criar um meme sobre o quê? Perfeito. O que eu quero com isso? Isso que é o desafio. E como a gente não está sozinha, Carol e Sandra, a gente joga aí para os universitários pedir ideias e ajuda de vocês. Vocês olhando bem essa imagem que está projetada na tela, analisem, pensem sobre o contexto, de tudo que a Carol já deu as dicas aí. Que tipo de texto vocês colocariam para a gente criar um meme? Lembrando que o meme, ele tem essa pegada de humor, ele é para ser engraçado. Já que a gente está falando de uma situação de ensino-aprendizagem, também precisa ter esse cuidado com a linguagem, né? Eu não vou escrever aqui errado, eu tenho que tomar cuidado com a imagem de onde eu extraí, as questões éticas todas envolvidas. Então, a gente joga para vocês e a gente quer ouvir de vocês uma sugestão para a gente poder, então, elaborar e fechar o nosso encontro de hoje com chave de ouro. É isso aí. Enquanto vocês pensam rapidinho, a gente vai dar um tempinho, enquanto isso eu vou falar só locais que vocês podem pegar imagens, obviamente sempre referenciando, né, quem é o fotógrafo, por exemplo, né, qual é o acervo, por exemplo, no caso de uma imagem artística, né, de uma pintura, né, ou de uma escultura qualquer, tá? Vocês têm duas opções legais aqui que eu sempre utilizo, que são interessantes para vocês pensarem. A gente vai falar muito mais, vamos dar mais desses conhecimentos na nossa licenciatura. Mas vocês podem usar, por exemplo, a Agência Brasil, tá? As imagens utilizadas na Agência Brasil, vocês podem publicar livremente, e aí são imagens mais atuais, porque são imagens que a gente tem que ter mais cuidado ainda, né? E aí, como a Marcela falou, sempre cuidado para não reforçar estereótipos, tá? E as imagens mais antigas, né, essas, por exemplo, como eu mostrei aqui, vocês encontram através do Wikipedia na Creative Commons, tá?
tem uma estrutura no Wikipedia, quando você coloca a imagem, que vai aparecer embaixo todas as formas delas de publicação, seja paga ou não, e quando for Creative Commons, significa que aquela imagem é livre para publicação, e ela normalmente está em alta resolução. Isso é não estou falando para vocês usarem o Wikipedia, pelo amor de Deus, como referência para artigo, nem nada disso, não. É a imagem, tá? Que vocês podem utilizar, né? Desde que esteja escrito, Creative Commons vai estar escrito domínio público também, e aí você pode utilizar, aí você baixa ela em alta resolução, como essas duas, por exemplo, que a gente baixou, vocês podem ver que elas estão em alta resolução, né? E aí é muito legal, porque são documentos históricos que podem ser amplamente trabalhados com os alunos. E a gente tinha, né, pensado em tantas outras imagens, né, Marcela? Eu não sabia como escolher. Ainda bem que a Marcela escolheu, porque eu não sabia como escolher. A gente tem muitas opções legais para serem trabalhadas, né? Sim. E legal, Carol, a gente já teve algumas sugestões aqui, ó, para as duas imagens, na verdade. Olha, né? A Amanda, inclusive, deu aqui agora uma sugestão para a imagem 2 também. Ó, eu gostei. Vocês querem ler? Pode ler? Sandra, consegue ler para a gente? Consigo. O Rodrigo deu uma sugestão para a imagem 1. Vamos aproveitar para usar todos esses panachos antes que o aquecimento global chegue. Bacana. Rodrigo, só um cuidado aqui, que é para o Rodrigo e para todos nós, né? Que se eu for criar esse meme, gente, eu gosto aqui na plataforma de sempre colocar o modo privado, tá? Porque aqui, no caso, não teria problema, né? Mas eu já fiz essa atividade com imagens dos alunos, da escola, né? Que são questões pessoais ali que a gente não quer expor na galeria do programa. Então, antes de vocês apertarem ali gerar o meme, tá? Vou apertar aqui para vocês verem como é que é, download, e a imagem fica disponível para você. Antes de fazer isso, não se esqueçam de colocar no modo privado, tá? Para que não tenha nenhum problema aí na instituição, na sala de aula de vocês, tá bom? Perfeito, até porque a imagem de crianças e adolescentes, né, devem ser preservadas sempre, né? Está na lei, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. A Elisângela também pensou na imagem 1, né, uma pessoa falando para a sua própria imagem no espelho, não aguento mais esse isolamento social. Perfeito, Elisângela. A Amanda, né, ela pensou na imagem 2. Isso o livro não mostra, dando a ideia de que o homem negro, né, sempre tem aquela mesma imagem sendo chicoteados, escravizados, enfim, estereótipos. Não sei se é bom, mas ela pensou exatamente, isso o livro não mostra, né? Pensando um pouco na ideia do negro que está sempre atrelado, né, ao negro escravo, né, ao homem escravo. Eu vou aproveitar para fazer propaganda do trabalho de uma amiga minha, Joyce Souza, que ela fala exatamente das embaixadas, né? E como você trocava através de embaixadas, né? No período colonial, entre nações africanas e a monarquia portuguesa, né? É um trabalho super interessante da Joyce para mostrar outras, né? Não o negro sempre como escravo, mas o negro ali como, né, um protagonista, né, como um intelectual, inclusive, né, que faz negociações, né, que conversa e dialoga com reinos. Isso é muito interessante também, porque a gente pensar, inclusive nós vamos pensar na licenciatura o tempo todo sobre isso. Perfeito. E voltamos a dizer, né, gente, o difícil não foi a plataforma em si, mas sim qual é a ideia que eu vou trazer, porque isso tem que estar pautado a partir do meu objetivo pedagógico, da pesquisa previamente feita, da imagem, então tudo isso altera o nosso trabalho. E a gente quis fazer, a gente sabe que é rápido, né, o tempo voa aqui, já estamos quase encerrando o nosso encontro, mas de deixar instigar vocês, né, que o objetivo do curso vai ser justamente esse, trazer essas metodologias. A gente pode fazer isso de forma remota, a gente pode fazer isso de forma presencial. Quando a gente não tem acesso a essa tecnologia, né, pensar recursos simples, né, como caneta e papel, e dá para trabalhar com a metodologia ativa dessa maneira. Então, acho que era um pouco isso que a gente queria, mais do que só falar, queria mostrar para vocês. E eu vou aproveitar aqui, já me encaminhando, né? A Sandra ainda vai fazer a nossa finalização, Carol também. Mas eu queria convidar vocês para dois projetos. Um
o projeto Bate-Papo sobre Ensino de História. Vou disponibilizar o link no chat. A gente tem feito lives desde o início da pandemia. Eu sei que está todo mundo muito saturado aí de informação, de lives, mas o importante disso é que a gente tem material de qualidade para estudar no momento que precisar. Então, deixar esse convite para vocês. Essas lives têm lives sobre diversos temas dentro da área do ensino, dentro desse campo de pesquisa do ensino de história. Ela tem acontecido às terças-feiras, de 15 em 15 dias. E eu queria também, Sandra, deixar um convite final para quem se interessar. Na semana que vem eu vou ministrar um curso de gamificação e ensino, discutindo um pouco sobre as metodologias ativas. Então, o link vai estar aí para quem quiser. E convidar vocês, né? Se puderem, divulguem, compartilhem, porque a ideia é montar uma turma e a gente ir aprofundando também um pouco do que foi trazido aqui, dessas vivências com essas tecnologias digitais. Que bom, Marcela, que ótimo. Eu ainda vou passar a palavra para vocês se despedirem, né? Enfim, mas eu acho que o encontro é muito rápido, né? Uma hora a gente... Mas eu acho que a gente deu conta de discutir um pouquinho sobre essas competências, sobre esse olhar para as novas abordagens, as novas metodologias, não é? E aí eu gostaria de encerrar destacando alguns diferenciais do nosso curso. Claro que o site já está prontinho para vocês darem uma olhadinha, né? Mas eu gostaria de destacar aqui, nós teremos um espaço muito bacana para vivências em estágio. Então, estágio em docência, estágio na área de coordenação, na área de gestão. Nós entendemos que a gente precisa dar conta desses espaços, desses múltiplos espaços, né, que, na verdade, dialogam entre si dentro da escola. Nós teremos, durante vários semestres letivos, projetos de extensão. E aí, como eu falei, esses projetos eles têm um caráter interdisciplinar. Na realidade, o desenho da matriz ele foi feito, elaborado exatamente para dar conta desse princípio da interdisciplinaridade. Essa pesquisa, né, esse trabalho, essas atividades extensionistas, elas vão perpassar por um trabalho de pesquisa, de uma conversa com a comunidade. Então, a gente não vai pensar para a comunidade, mas com a comunidade, né? Então, a gente valoriza muito e acredita muito nessa troca. O nosso curso, nós tivemos o cuidado de manter disciplinas pedagógicas do curso de pedagogia, né, que vão perpassar todos os cursos de licenciatura, como a Carol bem falou inicialmente, o curso de pedagogia da Unicarioca, é o terceiro no Brasil e o primeiro no estado do Rio de Janeiro, né? Nós temos o conceito máximo no ENAD, então, assim, é motivo de muito orgulho. Então, nós temos disciplinas clássicas para a formação do bom professor, como disciplinas que envolvem avaliação no contexto escolar, né? Como pensar instrumentos avaliativos a partir desse ensino híbrido, né? Então, tudo isso a gente vai discutir amplamente no nosso curso. A grande novidade é a neurociência aplicada à educação, né? Então, o licenciado em História terá contato com essa disciplina, né? Então, se a gente fala em aprendizagem, a gente precisa entender como o cérebro funciona. Então, o aluno do curso de licenciatura em História terá contato com neurociência aplicada à educação. Já destacamos aqui que a nossa matriz é uma matriz organizada, estruturada a partir de competências, né? Então, os conteúdos, objetos de aprendizagem, eles vão ser os grandes facilitadores no sentido de se desenvolver essas competências. Os nossos conteúdos serão conteúdos multimídias, né? Teremos, hoje mesmo, nós saímos de uma reunião, não é, Carolina? Onde nós tivemos contato com as plataformas. Então, vocês terão contato com uma biblioteca digital, com objetos 3D, então são múltiplos objetos de aprendizagem, né, que estão ali justamente para quê? Né, para facilitar essa formação no sentido de dar a esse professor, né, a oportunidade de desenvolver múltiplas competências para saber fazer o bom uso, né, da tecnologia, né?
E fora isso, as matrizes, né, que a gente já conversou aqui, a gente vai dar conta dessa matriz africana, dessa matriz indígena, nós temos professores especialistas, né, no curso, e é isso que dá para nós assim, um sentido de encantamento por esse momento tão especial de um curso que vem aí com muita energia positiva, porque desde o início, né, desde as nossas reuniões de colegiado, ele foi construído com muita dedicação, com muito empenho e com muita competência. Então, para a gente começar a se despedir, né, então, eu quero, assim, agradecer imensamente os professores do curso de pedagogia, os professores da Unicarioca, porque eu vi aqui a Leda aqui presente, né, as professoras tutoras também, então quero agradecer, os alunos egressos, alunos do curso de pedagogia, alunos do curso da Unicarioca, gostaria de agradecer o público em geral que está aqui conosco, né? Pessoas que estão aqui representando, que estão aqui interessadas, né, no nosso curso, que participaram ativamente. Agradecer muito carinhosamente a professora Carolina Ferro, né, por estar junto comigo, junto com o grupo, junto com a equipe, uma grande parceira, competente, alegre, né, que gosta de compartilhar. Gostaria de agradecer a Marcela, a professora Marcela, eu fiquei encantada com a professora Marcela especialista em tecnologia, né, pós-doutoranda em História, e que bom, Marcela, estar com você, né, nesse momento, nessa rede colaborativa, meu respeito, meu agradecimento. E Paula, querida, que está aqui nos bastidores, dando todo esse apoio, né, para que essa tarde pudesse acontecer. Então, para a gente terminar, eu vou pedir, então, a palavra, né, vou conceder a palavra a vocês para a gente encerrar a nossa tarde. Carol ou eu? Posso ir, Carol? Pode, Marcelo. Nossa, a gente está tão falante, mas a gente adora falar, né? Isso é muito bom a gente poder estar juntas aqui. Também queria agradecer a instituição, agradecer o carinho, agradecer pela confiança. Isso é muito importante nesses tempos difíceis que a gente está vivendo. Então, que a gente fortaleça esse link, esse elo em prol do conhecimento, da construção coletiva de conhecimento. Vou deixar aqui também, pedir para a Paula, que está nos ajudando, a compartilhar lá no chat a forma de contato, né? Eu consegui organizar esse ano um site com as produções, publicações, artigos, enfim, tudo está disponível para facilitar a divulgação, já que a gente tem que ser coerente com o que a gente fala, né? Ocupar as redes com material, disponibilizar, exercitar esse lado da troca mesmo, enfim, então eu deixo o site como forma de contato, também estou sempre ativa aí nas redes sociais, pelo nome vocês encontram, Marcela Albani. Tem também canal no YouTube que eu sempre compartilho essas lives que a gente participa, os projetos, está tudo disponível, bastante assuntos sobre gamificação. Eu acabei nem falando, né, Carol, do livro, mas eu até tinha separado aqui, aquele momento que a gente tem que fazer a propaganda, né, do ensino de história e games, dimensões práticas em sala de aula, que foi um trabalho desenvolvido na escola, na educação básica, e também o segundo livro, que saiu bem recentemente, Ensino de História e Historiografia Escolar Digital. Tenho feito esse trabalho de envio pelo correio para quem pede, ele também está disponível na internet para compra. E agradecer aí para vocês, né, desejar saúde, troca, afeto, saberes, sucesso no curso, e acreditar que sempre tudo está para o nosso bem, né? Em que pese esse cenário difícil que a gente vive, tudo está para que a gente se reinvente. É um pouco isso que a gente quis trazer para vocês, e sempre valorizando a nossa profissionalização. A profissão professor, a profissão historiador continua aí firme e forte. Obrigada, gente. Obrigada, Marcela. Ai, eu vou ser rápida, eu prometo. Queria, em primeiro lugar, agradecer imensamente a Marcela, quando a Sandra falou, né, que a gente ia fazer a live e tal, e aí a gente conversou se podia chamar alguém de fora, né, aí eu pensei logo na Marcela, né, e eu conheci a Marcela num evento na UFRJ, e fiquei apaixonada já, né, pelo trabalho dela ali,
mas Marcela hoje é uma grande referência em ensino de história, tá? Não chamei só porque eu te conheci lá na Marcela, mas sim porque você é uma excelente referência, você é uma referência para todos os professores que eu conheço. Então, ter a Marcela aqui com a gente discutindo é uma honra, gente. Vocês não têm noção, assim, realmente é a pessoa certa para conversar sobre a profissão e sobre o ensino de história em si. Então, muitíssimo obrigada, Marcela. Queria agradecer imensamente a Sandra, que sempre confiou em mim mais do que talvez eu mesma. Muito obrigada, Sandra, por todo o carinho que você tem, né, pela confiança, não só em mim, mas também Michel e Rodrigo, né, nós 4 construímos esse currículo aí, essa matriz de história com muito carinho, muito contato, muito respeito, muita troca com pessoas, assim, foi simplesmente extraordinário fazer. A gente conversou muito, a gente, como é que a gente vai chegar num currículo que a gente realmente acredite e que a gente aposte nele como um curso realmente de excelência, e a gente chegou nessa matriz e ela me dá muita felicidade, e participar disso junto com a Sandra, com o Michel e com o Rodrigo foi maravilhoso. O Rodrigo está aqui, eu não vi o Michel, mas se ele não pode acompanhar, com certeza ele vai ver depois, mas são pessoas extraordinárias, trocar com vocês é muito, muito bom. Né? E por último, queria agradecer, né? Por último, não, penúltimo, queria agradecer a Paula, né? Que foi me orientando, é maravilhosa. Olha. E hoje é uma profissional, foi me orientando. E é uma profissional excelente, excelente. E a todo mundo que está aqui, gente, muito obrigada mesmo, né? A todos os amigos, todos os colegas, vocês são incríveis. Obrigada pela parceria, por estarem ao nosso lado, né? Nesse momento de abertura do curso, que não é um momento fácil, mas é um momento que os nossos olhos estão brilhando, porque a gente realmente acredita que ele vai dar certo e que a gente vai construir um curso de licenciatura que vai um dia, quem sabe, se tornar, né, o primeiro do estado do Rio de Janeiro. E o terceiro do Brasil. O terceiro do Brasil. Esse é um grande desafio, né? Porque é um desafio. Olha que difícil, hein? Pedagogia. Agora nós vamos ter história e 2 de letras, então... Pois a gente já tem ali uma parte da pedagogia, né, junto, né? Então, quem sabe a gente não consegue. Vai ser a nossa meta, com certeza, né, Sandra? Melhorar cada vez mais. Respeito, né? O nosso respeito pela profissão de professor, né? A Carol já falou aqui, né? Os nossos mais sinceros agradecimentos à equipe inicial que esteve ali comigo, né? Carolina Ferro, Rodrigo Elias, Michel Carneiro, né? E nós desenhamos esse curso assim com muito carinho e muita competência. Então a gente acredita nele, tá bom? Então vamos encerrar aqui agradecendo a todos e a todas e uma boa noite agora. Né? Isso aí. Obrigada, gente. Um grande beijo.